Bom dia, graça e paz. Eu sou Luiz Silva e estamos começando a ministração, biográfica de alguns dos apóstolos. Hoje nós vamos falar dele, Simão o Zelote. E a princípio eu já vou logo já dizendo para as pessoas não sabem, né, quem era ou o que é ser um zelote ou quem eram os zelotes. Zelote, Simão o Zelote. Zelotes eram um grupo político religioso judeu que surgiu no século I depois de Cristo, durante o período do Segundo Templo em Jerusalém. Eram conhecidos pela defesa da independência judaica e sua oposição à ocupação romana na Judéia, ocorrida aproximadamente 63 anos antes de Cristo. Ou seja, os zelotes já existiam, era um grupo político que queria se dividir ou queria se libertar, queria sair do domínio dos romanos. Isso aconteceu, no caso, surgiu esse grupo, os zelotes, esse partido, como é também referido, 63 anos antes de Cristo. Militantes radicalistas, ações violentas, lideradas por figuras como Judas da Galileia, não era o Judas Iscariotes, era Judas da Galileia, e Eleazar B. Raim, vistos como heróis nacionais. Ou seja, os líderes desse grupo eram Judas da Galileia e Eleazar B. Raim, né? É nome judaico, né? Então não tenho muito bem a pronúncia ainda, mas vou aprender cada vez mais. E eles eram os líderes deste grupo, desse partido, digamos assim, como é descrito em algumas vezes. Eles eram os líderes e eram tidos como heróis. Por quê? Porque eles lutavam para ou pela libertação de Israel das mãos e da tirania da ocupação romana naquele tempo, 63 anos antes de Cristo. Conhecidos por sua defesa à pureza religiosa e sua oposição à influência helênica na sociedade judaica. Veja só, além de lutarem contra o domínio romano, querendo se libertar do domínio romano, eles também tinham uma luta, e eles, porque o seu conhecimento era em defesa da fé e pureza religiosa na sua oposição, ou seja, na sua contrariação, ou eles eram contra aqueles que não tinham a pureza, tinham perdido a pureza, né, religiosa, da influência helênica, ou seja, os helênicos, eles não eram contra, mas eles não tinham a mesma ideologia, digamos assim, religiosa. Os helênicos não eram puros, segundo os zelotes, e eles lutavam também contra o Império Romano, para se libertar do Império Romano, e lutavam também internamente no partido judaico, como é referido, já digo, eu repito, não era um partido, mas ao mesmo tempo era um partido, era um grupo que defendia a pureza religiosa e sua oposição à influência helênica na sociedade judaica. Isso é só para você entender quem eram os zelotes, ou a que grupo pertencia o tal do nosso apóstolo Simão, chamado por Cristo para ser um dos 12. E quem era Simão? Simão, o Zelote,
foi um dos 12 apóstolos originais escolhidos por Jesus Cristo. Vida e ministério. Simão era um membro do partido dos Zelotes, um grupo de judeus que defendia a independência de Israel do domínio romano. Veja bem, olha o que eu falei, ele defendia o partido dos Zelotes, um grupo de judeus que defendia a independência de Israel do domínio romano. Em Lucas 6:15 e Atos 1:3 está escrito assim, vamos logo em Atos 1:13, diz: E entrando, subiram ao cenáculo onde habitava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, ou seja, zelador pela lei, né? Ele não era zelador de fazer limpeza, não, era zelador, aqui em outras traduções, o zelote, e Judas de Tiago. E em Lucas 6:15 nós encontramos outra referência, Simão, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o zelador, ou o zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Ou seja, veja só, tem 2 Judas aqui, entre eles outro Judas, e outro Judas que foi mencionado, que é um amigo, né, ou digamos assim, de Simão, mas vamos nos ater a Simão. Em outras traduções, esse o zelador é o zelote, tá certo? Basta pesquisar, é só estudar. Conhecimento tem, e ele está aqui, está ali, ó, nos livros, está aqui na apostila do Centro de Treinamento Bíblico, está ali nos livros de teologia, que são estudos da Palavra de Deus. Então, basta procurar e você encontra. Mas só encontra quem busca, quem procura. Quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. É assim que funciona a Palavra de Deus. Tradução totalmente diferente, mas nós sabemos que ele era participante de um grupo extremista ou radical, ou um partido que lutava pela dependência ou a independência de Israel dos romanos, e também tinha oposição aos, cadê aqui onde eu li? Aqui do outro lado, aos helênicos na sociedade romana. Então aqui nós já falamos da vida e ministério de Simão, o zelote. Agora, Simão é mencionado em várias ocasiões nos evangelhos, incluindo a lista de apóstolos em Lucas e Atos, como nós já lemos. Ele é incluído, ele está lá. Ele faz parte daqueles 12 que estavam reunidos no cenáculo. Então, é um personagem que foi escolhido por Cristo e estava junto com os discípulos, independente do partido que ele estava. E eu tenho uma palavra para você, que Deus manda agora, nesse momento do céu. Independente do seu partido, da sua ideologia, se você foi escolhido, é porque você tem que transformar o mundo, não com a sua ideologia, mas com a palavra de Deus. Fique bem claro isso. A sua ideologia é sua. Se a sua ideologia vai contra a palavra de Deus, contra os princípios cristãos, deixe ela de lado e pratique a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a libertação vem pelo ouvir a palavra de Deus, a cura, tudo vem pela palavra de Deus. Eu estou hoje aqui, sabe por quê? Porque esta palavra é verdadeira. Como dizia o Afonso Augusto, palavra, sei que essa palavra é verdadeira, por isso eu espero a vida inteira. Morte. De acordo com a tradição, Simão foi martirizado em Persépolis, na Pérsia,
atual Irã. Olha onde ele morreu, onde assassinaram ele. Em Persépole, na Pérsia. Atual, dia 11/4/2025, Persépole, na Pérsia, é a atual região ou o atual país chamado Irã. Ele foi morto lá, durante o reinado do imperador romano Trajano, 98 a 117 depois de Cristo. Ele foi crucificado ou decapitado, né? Não tem muito registro sobre sua morte, mas segundo quem estava lá e deixou registros, a tradição, ele foi crucificado ou decapitado, embora os detalhes de sua morte sejam incorretos. Seu legado. Simão é considerado um mártir e um santo para a Igreja Católica. O santo, como eu já disse, é separado. Não é que ele seja divino, ele é um homem cheio de falhas, cheio de imperfeições que estão sendo tratados, e a palavra de Deus, ela se fortalece, né? O poder de Deus se fortalece nas nossas fraquezas. Simão, ele também era imperfeito, mas o homem gosta de idolatrar, né? Algumas religiões idolatram homens e ele é idolatrado. Ele é hoje conhecido como um santo da Igreja Católica, não como um homem separado, mas um santo, aquele que tem a sua imagem e as pessoas pedem para ele, mas sem saber, ou sabendo até, porque sabemos que na sepultura não há vida. Na sepultura eles não sabem o que acontece aqui e nem nós sabemos o que acontece lá. Voltou ao pó, acabou-se, o espírito volta a Deus e pronto. E lá quem intercede é Jesus Cristo, o único intercessor entre Deus e o homem, Jesus, e não eu ou você ou quem morreu antes da gente, embora tenha sido o maior santo, mas não tem autoridade para interceder por você diante do Pai. Lembre-se disso. Mas há tradições, há religiões que trazem essa tradição, e entre elas a católica, que diz aqui: Simão é considerado mártir e um santo pela Igreja Católica Ortodoxa, que é outra igreja, outro tipo de igreja, embora trago aqui uma palavra para você dizendo que, mas a Igreja Católica é a única que não se dividiu. Mentira! Porque nesse tempo já existiam os ortodoxos, que é uma divisão da Igreja Católica Romana. E isso a gente vai trazer um estudo mais aprofundado. Não estou afrontando fé de ninguém, estou trazendo biografia de um personagem bíblico que foi martirizado e hoje é idolatrado, é considerado santo pela Igreja Católica, pela Igreja Ortodoxa e outras denominações cristãs. Importante notar que há poucas informações disponíveis sobre a vida e o ministério de Simão, o Zelote. E muitas das informações que temos vêm de tradições e lendas. Essa foi a história, este foi o resumo biográfico de Simão, o Zelote, ou o Zelador. Espero que tenha trazido luz à sua vida, esclarecimento e conhecimento, um pouco de conhecimento sobre a vida de mais um desses apóstolos, chamado Simão o Zelote. Que Deus abençoe seu dia, medite nessa palavra, procure sempre estar ligado no céu, alinhado com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando nas histórias, pesquisando nos livros, para que você conheça. Ontem a palavra que veio a mim no meu coração, como a rádio, graças a Deus, voltou ao ar, a nova empresa, hoje já somos uma rádio profissional, não somos mais uma rádio amadora. A Rádio Timbaúba Gospel, desde ontem, passou a ser uma rádio profissional.
também comercial, porque antes a gente colocava dinheiro do nosso bolso, hoje a gente vai buscar e já tem encontrado anunciantes. Somos uma profissional, sabemos que tem água nesse poço, mas nós não queremos só o dinheiro, nós não queremos, o dinheiro é consequência, mas o dinheiro vai manter isso aqui, ó. A essência da nossa rádio é palavra, a essência da nossa rádio é estudo, é conhecimento. E a palavra que eu trago para terminar é: o meu povo erra. Por quê? Por falta de conhecimento. Mas quem escuta a Rádio Timbaúba Gospel não tem falta de conhecimento, porque aqui nós trazemos. O programa tem uma palavra para você, sempre traz estudo. Esse estudo não vai parar, nós vamos trazer outros estudos, vamos pesquisar, vamos trabalhar, vamos montar e vamos trazer estudos para você, porque você não pode errar. E se você errar, é porque você falta conhecimento. Então Deus perdoa, mas quando você conhece, você não erra. Não tem pessoas que chegam e dizem: olha, é assim, assim, você fica com aquela cara de grilo, né? Cri, 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 porque você não sabe a resposta. Por quê? Porque você não absorveu conhecimento. A fé, ela vem para ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por que ler, irmão Luiz? Porque quando você lê, fica no subconsciente. E quando, no momento certo, na oportunidade necessária, quando você lê, ou quando você é afrontado, ou está dialogando com alguém que vem, de repente, distorcer a palavra de Deus, o Espírito Santo te traz: ei, você leu que é assim. Então, diga para ele que ele está errado, e a palavra de Deus diz da forma que você leu. Está na sua mente. Absorva conhecimento. Porque o povo de Deus erra por falta de conhecimento. Mas a Rádio Timbaúba Gospel, ela está aqui para te trazer esse conhecimento. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 819-8991-3336, e seja um semeador. Deus dá semente a quem semeia, e nós estamos semeando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, tenham um excelente dia, medite na palavra de Deus, amo vocês e continue ligado na Rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica. Por enquanto ainda, né, estamos na Rádiosnet, Rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica.